Muito obrigado, estimado Eric. Transmita o nosso abraço a toda a direção da federação, a nossa categoria. O próximo seria o Dr. Jefferson Luiz Maciel Rodrigues, procurador do trabalho. Ele está pedindo aqui mais um tempo, né, para poder se aproximar. Enquanto isso, a gente pede, então, para que o nosso companheiro Aroaldo Oliveira da Silva faça a sua apresentação. Alô? Bom dia a todos e todas. Primeiro começar cumprimentando aqui o companheiro Vicentinho, nobre deputado, meu companheiro lá da Mercedes, em São Bernardo do Campo, né, presidente do meu sindicato, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Parabenizar aqui, Vicentinho, por essa iniciativa e acho que já reforçando, né, por que é importante debater o setor automotivo no Brasil? Que às vezes tem muita falação, muita gente começa a discutir o porquê focar no setor como esse, né, às vezes até classificado como um setor privilegiado, e aqui bem o Fausto comentou que durante toda a história da industrialização sempre a gente teve em maior ou menor grau um regime automotivo. Mas o setor automotivo, né, ele tem uma arrecadação muito grande para o Estado brasileiro, em todos os níveis, então a importância disso. Né? A massa salarial do setor automotivo é de extrema relevância, né, para o Brasil, então tem impacto direto no setor de serviço, né, e comércio. A geração de emprego, então a cadeia é uma cadeia muito grande e tem rebatimento em outros setores da economia. E quando a gente fala do setor automotivo, a gente só não fala do carro. Então tem um carro, tem um caminhão, é o ônibus, são as máquinas agrícolas. Então a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de logística, a gente está falando de mobilidade. Então o setor automotivo é uma gama complexa e importante, né, ainda mais para um país do tamanho do Brasil, né, que a gente tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, é um setor da economia, é um setor da indústria que tem a capacidade de puxar toda a cadeia industrial e toda a cadeia econômica. Então, acho que, acertadamente, né, o deputado Vicentinho chama essa audiência para a gente poder esclarecer para todos, né, um pouco sobre, né, como anda o setor automotivo, os gargalos, os problemas, para a gente pensar junto. Então, pensar junto o setor automotivo é pensar junto o futuro do Brasil. Cumprimentar o Claudião, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, trabalhador na Volks. Recentemente estivemos na posse dele, na reeleição, né, parabenizar ele, né, e ele já relatou um pouco na fala, toda a luta que ele desenvolveu no último período à frente do sindicato, na liderança dos trabalhadores e trabalhadoras lá da região do Vale do Paraíba. Ele enfrentou grandes desafios, ele citou aqui o fechamento da Ford, mas ele enfrentou o fechamento da LG, né, e vem liderando e conseguindo, né, com muita sabedoria, né, manter, né, os empregos que tem lá, conseguir fazer a resistência. Então, parabenizar, né, o companheiro Claudião. Parabenizar aqui e cumprimentar o companheiro Eric, né, também trabalhador na Volks, lá em São Carlos, nosso comandante, né, na Federação Estadual dos Metalúrgicos, e muito bem, como ele falou, e ele vem ajudando nessa discussão, vem liderando esse debate sobre o híbrido etanol, né, importante ponto para a gente discutir não só o setor metalúrgico, a concepção dos veículos, mas a gente começar a discutir e aprofundar mais do que nunca, né, a discussão da matriz energética brasileira. Né, a gente acabou a COP, né, a gente viu a presença do Brasil, né, não foi como em outros momentos, né, na discussão climática no mundo, na discussão das novas matrizes energéticas. Então, acho que o exemplo, né, e o Eric vem dando, é os trabalhadores assumindo esse tema. Cumprimentar, né, o Luiz Carlos Moraes, né, presidente da Anfávia, mas da Mercedes também. Né, a gente vem conversando muito no último período, né, o Luiz Carlos vem se destacando, e aqui já parabenizando também publicamente, né, sobre a pontuação que ele vem fazendo, a discussão que ele vem trazendo, não só sobre o setor automotivo, mas sobre a questão da política industrial de forma geral no Brasil, para gerar desenvolvimento econômico.
né? Recentemente, até eu li uma entrevista dele, eu fiz questão de ligar para cumprimentar ele, porque acertadamente ele vem apresentando diversas questões que, de fato, a gente precisa aprofundar no Brasil para a gente ter, de fato, uma política industrial consolidada para ter um desenvolvimento econômico. E, por consequência, ter desenvolvimento humano. Cumprimentar aqui, né, o procurador do trabalho, que ainda não chegou, Jefferson Luiz Maciel, que é do Ministério Público do Trabalho. Né, cumprimentar aqui também meu companheiro Fausto, né, que é o diretor técnico do DIEESE, né, foi, né, coordenador da nossa subseção do DIEESE lá dos metalúrgicos do ABC, tem um vasto conhecimento no setor automotivo, né, um vasto conhecimento de diversas discussões de política industrial. Então, cumprimentar muito, né, então, aqui o Fausto, mandar um abraço. Cumprimentar o Caramelo, que está aqui com a gente, Carlos Caramelo, trabalhador na Scania lá em São Bernardo, membro da executiva aqui do nosso sindicato, está aqui junto, né, acompanhando toda a discussão, venha fazendo esse debate sobre o futuro da indústria também, é o nosso diretor de Relações Institucionais, né, e de Comunicação do sindicato. Cumprimentar toda a assessoria aqui, né, do deputado Vicentinho, toda a assessoria da Câmara e todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui que estão dando suporte para a gente poder fazer, né, essa audiência. Né? Então, me apresentar aqui, eu sou Aroaldo, né, eu sou trabalhador na Mercedes em São Bernardo do Campo, estou na direção dos sindicatos metalúrgicos do ABC e sou presidente da Industrial Brasil, que é uma organização que congrega trabalhadores metalúrgicos, químicos, da construção civil, energia, alimentação e têxtil. A Industrial foi criada para a gente tentar criar uma sinergia no debate de política industrial. Né? Debate esse, né, tão importante, né, que pode, né, ser divisor de águas no debate sobre o desenvolvimento econômico brasileiro e, como eu falei, por consequência, o debate do nosso desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento aqui, né, das pessoas no Brasil. Então, a gente vem tentando articular diversos debates em todos esses setores sobre o que tem que ser a política industrial, né, como a gente organiza uma política industrial, como a gente coloca de pé, e a gente tem assistido, nesse último período, ao contrário, né, o desmonte da política industrial brasileira, o desmonte da política econômica, a gente vê, né, e com tristeza, né, todos esses relatos, como quem me antecedeu já falou um pouco. Aí só passar por alguns números rápidos, né, o Fausto já apontou algumas questões, Érico, Claudião, eu acredito, né, o Luiz Carlos também vai apresentar algumas questões, mas para a gente ter ideia, né, a gente tem 22 marcas, né, no Brasil, do setor automotivo, a gente tem 65 plantas, né, no setor automotivo, a gente tem de empregos diretos e indiretos 1,3 milhões, né, para a gente ter ideia da dimensão. Né, o setor automotivo representa, e o Luiz Carlos me corrija se esses números estiverem desatualizados, mas 18% do PIB industrial e 3% do PIB brasileiro, né, para a gente ver, né, a importância do setor automotivo. Né, gera de tributos diretos, Vicentinho, entre IPI, PIS, COFINS e ICMS, quase 80 bilhões, né, de reais. Então, para ver a importância, né, na arrecadação. E a gente vem assistindo, e o Fausto pontuou bem, né, a tristeza do desmonte. Em 2013, né, no passado bem recente, a gente está disputando os primeiros lugares, né, no setor automotivo, em produção. A gente estava na produção em torno quase 4 milhões de veículos no Brasil, e hoje a gente, com esse número, 2 milhões, a gente perdendo quase a 10ª posição, né, entre os maiores produtores, né, no ranking global, né, do setor automotivo. E isso aqui já é um número que indica, né, essa perda expressiva, porque o Fausto mesmo apontou, né, que a gente tem alguns pilares, né, para discutir a indústria como um todo no Brasil, né, e pilares importantes que são nossa base. A gente tem um mercado consumidor vasto, né, apesar de todos os nossos problemas, a economia derretendo, né, esse desemprego enorme, né, diminuindo o poder de compra da população brasileira, mas a gente tem um mercado ainda importante.
A gente tem uma cadeia de fornecimento importante, que foi construída durante os anos, que está sendo desmontada, e aqui foi bem apresentado por quem me antecedeu, e a gente tem uma mão de obra extremamente qualificada, que a gente consegue pensar os produtos na sua concepção na prancheta, até o pós-vendas, a assistência técnica, porque a gente tem toda também uma cadeia de mão de obras, né, qualificada. A gente, né, já vinha, antes da pandemia, e acho que é importante pontuar, a gente já vinha com a economia andando de lado. É só a gente lembrar que no início de 2020, janeiro e fevereiro, o PIB brasileiro foi negativo. Então a economia já estava derretendo antes da pandemia. E esse debate da economia já vinha sendo acompanhado com o desmonte da indústria brasileira. É a gente só pegar alguns números, né, como o Fausto mesmo, né, apresentou aqui para a gente. E no setor automotivo, né, como, né, foi comentado, a gente sempre teve regimes automotivos no Brasil, porque a gente precisa pensar o que é a qualidade do veículo, qual a matriz energética, né, qual o conforto do veículo, né, como a gente vai olhar o Brasil, porque o Brasil tem um desenvolvimento, né, e com isso o veículo tem que acompanhar. E tem as particularidades, sim, país a país, a concepção de veículo. Por isso que a gente tem que vir discutindo e adequando. E no passado recente, né, a gente teve um regime automotivo, né, que parou de pé, que desenvolveu muita coisa, né, que fez, ao contrário, avançar a política do setor automotivo no Brasil, que foi o Inovar Alto. Né, o Inovar Alto foram criados no governos Lula e Dilma, né, que previa investimento em pesquisa, engenharia e desenvolvimento, fortalecimento da cadeia de fornecimento, né? Então, criava o fornecimento, né, em solo nacional, né? Tinha a política do conteúdo nacional, né? Previa etapas de produção no Brasil, e com isso a gente teve êxito, né? Por isso que a gente expandiu tanto o setor automotivo. A gente teve novas linhas de produção, a gente teve novas plantas no Brasil, a gente teve um investimento com o Inovar Alto em torno de 15 bilhões de reais. Então, a gente viu a Audi chegar no Brasil, BMW, Jaguar, Chery, Nissan, Toyota, Mercedes, né, voltou a fazer carro no Brasil. A gente viu DAF chegando, Honda. A gente viu um aumento da capacidade brasileira na produção de veículos, né, que era de 4 milhões de veículos ano para 5 milhões. Né, aumentou o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Teve modernização, né, das linhas de produção no Brasil, né, porque às vezes a gente olha, e tem gente que faz o debate, né, que o setor automotivo é um setor pesado, não é produtivo, por isso que precisa, e olham que precisa de ter incentivo e tudo mais, não. Né? No período do Inovar Alto, a gente teve a modernização das linhas de produção, o aumento da produtividade, com isso a gente teve 4.653, né, robôs implementados em 14 montadoras. Teve elevação do padrão tecnológico do veículo, então aumentou o investimento em inovação e a gente começou a participar, né, das cadeias globais com mais intensidade e a gente começou a discutir plataformas globais, que são os carros que estão nos principais mercados do mundo. Então, os carros, né, começaram a pensar, o circular, o fazer parte, né, do nosso portfólio do Brasil, eram semelhantes. E a gente sempre teve esse negócio que na Europa, Estados Unidos, Japão, eram carros mais sofisticados, né, de outra geração, a gente começou a encostar nisso. Então, o Inovar Alto conseguiu impulsionar a gente para isso. Mas o Inovar Alto acabou. Em 2018 começou, né, um novo regime chamado Rota 2030, que a gente vem debatendo a fundo sobre ele. Prevê também investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, em novas tecnologias. Tem previsão, né, de incremento de produtividade, mas a gente acha que, né, está faltando algumas coisas e não está numa articulação de uma política mais macro, porque falta ainda uma articulação maior sobre etapas de produção, política de conteúdo nacional. Então, falta essa articulação maior, né, sobre todas as áreas. A gente está enxergando o Rota 2030 como diversos pequenos projetos que estão, né, entrando, sendo subsidiados, mas que não estão dando liga, né, para a consolidação de fato, né, do setor automotivo no Brasil. E no Brasil também, além, né, dessa ausência,
né, essas pontuações que a gente está fazendo sobre o Rota 2030, a gente tem algumas discrepâncias. Né? Para a gente ter uma ideia, esse ano o Rota está gastando algo em torno de 2 bilhões de reais. Então, nessas áreas que eu falei, investimento em pesquisa, novas tecnologias, incremento de produtividade. Mas a gente tem uma discrepância, né, que são alguns outros regimes. Né? Se a gente pegar, e a gente fez esse debate muito forte quando apareceu aqui na Câmara, Vicentinho, né, do regime Norte e Nordeste, que criam a discrepância com as outras regiões no Brasil. Então, criam a diferença das montadoras que estão na região Sudeste e Sul com as montadoras que estão na região Norte e Nordeste. Né? Eu falei do Rota, que prevê todos esses elementos, tem 2 bi esse ano. O regime Nordeste é 4 bi, já é o dobro. Então, cria uma discrepância quem está na região Sul-Sudeste. É um debate que a gente precisa fazer. Se a gente quer pensar o setor automotivo como um todo, a gente tem que corrigir algumas discrepâncias. Acho que uma coisa importante para pontuar, e especificamente do caso da Ford, e aí serve para todo o regime automotivo, para a gente pensar, todas as montadoras, é que a Ford, né, teve acesso, né, a créditos do Estado, do BNDES. Um número que a gente levantou, de 2002 a 2018, a Ford teve acesso de 5,5 bilhões em créditos do BNDES. É um debate antigo nosso, né, quando a gente fala em regimes, né, tributários, né, principalmente do setor automotivo, ou incentivos nas políticas industriais, não tem problema em ter incentivo, em ter um regime próprio. Né? Diversos países do mundo usam esse mecanismo. Não é problema isso. O problema é a falta de contrapartidas. O problema é o que se exige. Né? E a gente viu no caso da Ford, né, esse problema. Então, o Brasil não é o único país do mundo, né, que desenha as políticas com os gastos tributários. Mas a gente tem que ter, de fato, e consolidar, em cada discussão dessa, quais são as contrapartidas, o conteúdo nacional, a sofisticação tecnológica. A gente tem que debater qual é a qualificação profissional. A gente tem que debater, e a gente olha para o setor automotivo, né, como um todo, majoritariamente, é capital estrangeiro. A gente tem que começar a pensar como a gente consegue criar empresas brasileiras também para fazer parte dessa cadeia, para readensar essa cadeia. Né? E os gastos tributários, e para desmistificar um pouco sobre isso, estão em todos os setores. Né? O setor automotivo é 4 bilhões, o agronegócio brasileiro, 35 bilhões, né? O comércio e serviços, 78 bilhões. Então, todos os setores da economia, né, trabalham e criam suas políticas a partir, então, dos gastos tributários. Mas, quando a gente discutiu a questão da Ford, veio muito à tona esse debate dos incentivos. É por isso que a gente chama a atenção. E a perda da Ford, né, no Brasil, né, a gente avalia que tem uma perda direta, né, em algo de torno de 3 bilhões de arrecadação para o Estado brasileiro por ano. Acho que um número importante, Vicentinho, acho que para colocar aqui, depois deve sair um relatório e mostrar a importância, né, da gente discutir indústria no Brasil, cada R$1, isso é uma média, tem setores da indústria que são mais, cada R$1 que é colocado ou incentivado na indústria, tem um retorno desse R$1 e mais 1,40. Então, você investe R$1 na indústria, tem um retorno de R$2,4, né, para ver a importância da gente, de fato, discutir o setor, né, automotivo, né, dentro dessa discussão da política industrial. E, para a gente ter uma clareza, né, no caso da Ford também, chamando a atenção, né, a perda da Ford, o fechamento da Ford no Brasil, representa 2,5 bilhões, né, em massa salarial. Então, para ver o tamanho do impacto. Né? Acho que alguns números também para chamar a atenção aqui, Vicentinho, para eu ir terminando também aqui a fala. Né? A gente faz um recorte do setor automotivo e do agronegócio. E aqui não é tensionar um setor da economia em detrimento a outro. Né? O agronegócio tem de extrema importância para o Brasil, o setor de serviço e comércio tem extrema importância,
mas é chamar a atenção que a indústria tem importância, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir ter desenvolvimento humano no Brasil, com desenvolvimento econômico, só com o agronegócio, comércio e serviço. O Brasil, a dimensão que tem, a gente precisa ter uma política industrial consolidada, né, para a gente conseguir distribuir renda, para a gente conseguir gerar emprego. E um número que sempre chama a atenção nosso. Em 2019, o faturamento do setor automotivo foi 233 bilhões de reais. E o setor automotivo arrecadou direto para o Estado brasileiro 55 bilhões. O agronegócio teve 630 bilhões de faturamento, quase 3 vezes mais que o setor automotivo. E arrecadou direto para o Estado brasileiro 6 bi. O setor automotivo arrecadou 55 bi. Então, de novo, não é querer briga ou disputa entre os setores da economia. Todos os setores são importantes, mas a gente tem que tentar, né, olhar com mais cuidado alguns setores, né, antes de taxar. Então, por isso, a gente pensar e, de fato, a gente aprofundar sobre o que é uma política industrial no Brasil, uma política do setor automotivo. E aqui, finalizando, a gente, nesse momento, vive uma ausência, né, de fato, né, como quem me antecedeu aqui já falou, a ausência de uma política de desenvolvimento econômico e industrial no Brasil, e isso incentivou, de fato, a Ford, como outras empresas, indo embora. Lógico, tem estratégia mundial da companhia, né, como está se reorganizando nas cadeias globais de valor, no mercado global, mas se o Estado tem um desenho, né, claro sobre política de desenvolvimento econômico e industrial, a empresa não toma uma decisão à torta e à direita como foi. A implosão do mercado interno brasileiro, poder de compra da população, isso são indicativos importantes, né? A gente viu, né, e por isso a gente insiste, em vez em quando aqui, em discutir política nacional, né, essa política de nacionalização. 40% dos componentes de um veículo hoje, na média, são importados. A alta do dólar cria uma discrepância, e foi falado aqui do preço do veículo nacional. Então, o dólar é um fator importante, a política cambial é um fator importante, e a gente não pode estar à mercê da oscilação para a gente consolidar aqui o nosso mercado interno. Então, a gente sentiu, então tem um problema da questão cambial, por isso a gente chama atenção sobre as importações. A gente precisa ter um debate sobre o que é as novas matrizes energéticas, para onde está indo a nossa mobilidade no Brasil. Por isso que eu chamo a atenção, discutir o setor automotivo não é só discutir o carro, é discutir a mobilidade no Brasil. Então, para onde a gente está indo para essa mobilidade? Né, a gente tem a eletromobilidade. O Éric aqui chamou a atenção muito bem de diversas matrizes que são, né, brasileiras. Né, que às vezes o etanol é chamado de jabuti, mas nosso jabuti tem futuro, nosso jabuti tem tecnologia, e a gente pode ensinar o mundo, né, sobre esse nosso jabuti, como a gente já vem discutindo. Então, a gente tem todo um debate sobre a eletromobilidade, o veículo híbrido, que a gente precisa fazer, sobre conectividade. Né? Alguém até aqui fez uma provocação para o Luiz Carlos, a gente precisa fazer um debate sobre, de fato, né, sobre toda essa conectividade que aparece hoje, né, que está presente, toda a eletrônica embarcada, a gente precisa fazer um debate como trazer para o Brasil. Então, nesse momento, a gente, de fato, tem a morte da política industrial brasileira. Infelizmente, né, o Estado, né, é um instrumento da execução da política pública. E a política industrial é uma política pública. Então, com a negação que tem sobre a ação do Estado, a participação do Estado, a gente tem a morte da política pública, então a morte da política industrial. A gente tem também, nesse momento, que a gente precisa prestar atenção, e a gente vem tentando fazer alguns debates, né, diversos acordos bilaterais que é para privilegiar, e por isso que eu não quero tensionar aqui, porque todos os setores são importantes, mas é para privilegiar alguns setores da economia, mas ocorre a morte de outros setores da economia. Então, não é sábio, né, para quem quer pensar o Brasil, ter um projeto de soberania, você privilegiar só um setor econômico e matar os outros demais por causa de um acordo bilateral. Então, a gente precisa discutir mais sobre isso. E, de fato, a gente precisa pensar, né, sobre todo esse desmonte que a gente vem vivenciando de empresas importantes no Brasil, como todas as empresas do nosso setor elétrico,
todo o sistema de petróleo e gás, o sistema Petrobras, que são importantes para impulsionar. Porque, e finalizando aqui de fato, a gente tem uma triste realidade. Hoje em dia nós estamos com 14 milhões de desempregados, quase 8 milhões de pessoas, né, subocupadas no Brasil, quase 6 milhões de pessoas desalentadas, e as pessoas tentando achar por si só, né, as alternativas para ter um emprego, renda, e que o Estado deveria estar pensando sobre isso. Então, a gente tem um desafio aqui, Vicentinho, para eu encerrar. É, de fato, pensar qual política de desenvolvimento econômico que a gente quer para o Brasil. Com isso, é pensar, né, qual que é a nossa política industrial, que é uma grande política indutora desse desenvolvimento econômico. E, por consequência, de fato, a gente trazer desenvolvimento humano e uma melhor qualidade de vida para todas as brasileiras e brasileiros. Então, por isso aqui eu quero deixar essa contribuição, agradecer muito quem está acompanhando a gente pela TV Câmara, pelas redes sociais, e ficar aqui à disposição da Câmara, aqui do Congresso Nacional, para futuras contribuições. Obrigado, Vicentinho, parabéns aqui pela sua iniciativa. Muito obrigado, estimado companheiro Haroaldo Oliveira da Silva, presidente da Industrial do Brasil, e que fez essa exposição importante e chamou a atenção esse fato de que o agregado da indústria é muito mais poderoso e importante para o Estado do que outros segmentos. É tanta propaganda por aí que muitas vezes não sabe, né? Então, nem tudo é agro, nem tudo é top. Bom, acabaram de chegar, na verdade, não somente um procurador, o Dr. Jefferson Luiz Maciel Rodrigues,